O que o Eli Vieira Júnior e o Davi Agape apresentaram, junto com o Michael Schellenberger, no dia de hoje, e que reflete a matéria jornalística publicada na última segunda-feira, é muito mais do que suficiente, não para impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas para colocá-los na cadeia, aqueles que estão fazendo esse tipo de abuso. Agora, o que eles fizeram nas eleições, com documentos provando isso, é criminoso. E na minha opinião, se eu tiver alguma influência lá em cima, eu acho que os acionistas da Rede Globo deveriam também ser sancionados pela Lei Magnitsky, assim como a Rede Globo. Imagina que maravilha. A Magnitsky contra a esposa de Alexandre de Moraes já está pronta e mais 7 ministros do STF entraram na mira. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. É caso de cadeia. Diz Van Hatten sobre ministros do STF. Para deputado, provas no vaza-toga vão além da impeachment. O deputado federal Marcel Van Hatten afirmou nesta quinta-feira que as informações reveladas pelo jornalista Eli Vieira, David Agape e Michael Schellenberg são mais do que suficientes para decretar a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal que, segundo ele, estariam cometendo abusos. As declarações referem-se ao escândalo da vaza-toga 2 e tornaram-se públicas depois da apresentação de documentos que, de acordo com a imprensa, reforçam denúncias de violações de direitos fundamentais e uso político do sistema de justiça. A lei de abuso de autoridades é muito clara. A anulação de processos num Estado de Direito deveria ter a defesa de qualquer pessoa sensata. Aliás, tem a defesa de todas as pessoas sensatas, disse Van Hatten. O parlamentar afirmou que o Brasil vive um nível de insensatez absurdo, do mesmo modo que ele criticou decisões judiciais que mantêm pessoas presas preventivamente apenas por publicação em redes sociais. Para ele, tais condutas têm caráter completamente político e ditatorial. Segundo Van Hatten, parte da sociedade perdeu a noção da realidade, pelo ódio ao seu oponente. Ele argumenta que as ações descritas pelos jornalistas indicam que a intenção dos responsáveis não é fazer justiça, mas utilizar-se de instituições judiciárias para reprimir e calar adversários. O que o Eli Vieira Júnior e o Davi Agape apresentaram, junto com o Michael Schellenberger, no dia de hoje, e que reflete a matéria jornalística publicada na última segunda-feira, é muito mais do que suficiente, não para impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas para colocá-los na cadeia, aqueles que estão fazendo esse tipo de abuso. Porque a lei de abuso de autoridade é muito clara. E a anulação dos processos num Estado de Direito deveria ser simplesmente algo defendido por qualquer pessoa sensata. E, aliás, é defendido por todas as pessoas sensatas. O que talvez nós estejamos vendo hoje no Brasil é um nível de insensatez absurdo. Porque eu não acredito que uma pessoa sensata possa ver uma matéria dessas, Eli, com todas essas provas, e dizer que isso é normal. Manter uma pessoa presa, não apenas em virtude de um post, mas esperando vir uma prova que possa mantê-la presa, que é um post na rede social, que no fundo não é prova. É algo completamente político, ditatorial. As pessoas no Brasil, uma parcela delas, perderam a noção da realidade simplesmente pelo ódio ao seu oponente. Aqui nós estamos vendo claramente que a intenção de quem está fazendo essa perseguição jamais foi fazer justiça. Mas utilizam-se das instituições judiciárias para reprimir e calar. Se eu te perguntasse qual é a principal arma, o principal trunfo que eles usam para controlar a opinião pública, para empurrar cada vez mais a sua ideologia, você acreditaria que seriam os políticos, talvez, a doutrinação na sala de aula? Minha opinião é a seguinte: o
principal trunfo da esquerda, o que mais ajuda eles a avançar a sua ideologia e censurar a população, é a Rede Globo. A Rede Globo, ou o Grupo Globo, e ali você tem Estadão, Folha de São Paulo, Globo News, as novelas, é a coisa mais asquerosa já criada pelo Brasil. E eu não estou dizendo aqui que eu quero fechar a Rede Globo. Meu sonho é que a Rede Globo falisse por falta de audiência, porque as pessoas deixariam de prestar atenção. Essa semana, o Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado nos Estados Unidos, mostrou uma série de documentos de como que foi feita a interferência nas nossas eleições. Mas teve um ponto que chamou bastante atenção. Foi como que a Rede Globo participou ativamente disso. Antes de te mostrar esse detalhe, lembre-se, a Rede Globo agora está morrendo de medo de ser sancionada pela Lei Magnitsky, ou os acionistas da Rede Globo estão com medo de serem sancionados, porque tem provas agora de que eles participaram ativamente para ajudar Alexandre de Moraes, tá? E, de repente, eles deram uma guinada à direita, demitiram Daniela Lima, Cantanhede, outro cara lá que eu esqueci o nome, Paulo Marino, eu acho, e dizem que agora vão dar uma guinada à direita. Peraí, depois de 40 anos, de repente a Globo decide dar uma guinada à direita, coincidentemente, quando Alexandre de Moraes sofre Magnitsky? Bom, de qualquer forma, eu quero que vocês assistam isso aqui, entendam a gravidade. Não é uma coisa simples que a Globo faz, não é apenas algumas falas absurdas, soltas durante sua programação. É muito mais perverso que isso. Também na base de dados, né, do CEPS, trabalhando em parceria com o CEPS. Note that clearance will be done by journalists from G1, Então, Globo, temos o envolvimento de jornalistas do G1, o Globo, Globo News and TV Globo. Globo News, TV Globo. The US government censorship network seems to really like Então, Globo. essa rede de censura gosta muito da Globo. A rede de censura internacional usou a Globo para enfiar os seus tentáculos aqui no Brasil. They're listed Das organizações all Globo. Estão todos aqui na We'll lista. have more on Globo later. Já vamos falar mais sobre as organizações Globo. Radar, Radar, another US government censorship project. outro projeto de A censura project which uses a do combination governo americano. of algorithms Um and projeto manual que research to find usa posts uma related combinação to de free speech over a wide algoritmos variety of social media para platforms in Brazil. identificar postagens em uma série de plataformas no Brasil. Então, é possível então mapear o fluxo de desinformação e fazer previsões. Então, os agentes alimentam dicas linguísticas para identificar eventos de desinformação. Então, relacionados a narrativas falsas e pontuação abaixo de 5, provavelmente sendo desinformação. Então, aqui nós temos algoritmos de censura utilizados na rede de censura. Então, ITS Rio, currícula para questões de desinformação. É o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, que é um TSE Court Disinformation Flagging Partners. dos Yet another parceiros one. de The mission of the identificação de Institute for desinformação do Technology and TSE. Society Então, to esse ensure that Instituto Brazil de and the Tecnologia e Global South Sociedade respond tem o creatively and objetivo Feito com jornalistas da Globo. Esses grupos de checagem eram todos orquestrados, administrados e seguiam diretrizes determinadas pelo grupo da Globo. E tem mais Mike aqui, ó. Pence para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e também enfraquecer a sua popularidade. E o que é A Globo mentiu sobre os números de vítimas da Covid, gente. Olha o absurdo desse pessoal. está fazendo? A Midem está sendo censurada. Qualquer um que desafia a Globo nessa questão da situação do Covid no Brasil. Então, eles censuraram afirmações de jornalistas líderes sendo pagos para falar contra Bolsonaro. Afirmações de que as vacinas não estão proporcionando a imunidade desejada. É um fato conhecido já. They censored posts. Eles censuraram postagens que minam They censored posts undermining the work of o municipal trabalho das administrações municipais no enfrentamento do Covid e que dão crédito ao Bolsonaro pela boa gestão do Bolsonaro. They explicitly bragged. Eles explicitamente se orgulharam, se gabaram de que eles censuraram qualquer mensagem que dava, qualquer um que davam crédito no governo Bolsonaro.
eles censuravam qualquer mensagem que dava crédito a ações do Bolsonaro que traziam bons resultados. Olha a loucura desse pessoal. Pela Covid. Ana, essa audiência se estendeu durante várias horas, começou no início da manhã. Hoje, o deputado Felipe Barros conduziu essa audiência na Comissão de Relações Exteriores, dar apenas um dos lados. A gente já tinha denunciado isso já tinha... Aí acaba a parte dele. A Globo, gente, ela se transformou na espécie da China Media Group. China Media Group é a empresa de TV estatal do Partido Comunista Chinês, que manipula a opinião pública na China, que doutrina diariamente. Hoje no Brasil, ela já não tem todo esse impacto, porque a rede social veio e retirou um pouco a atenção da Rede Globo. Mas aí o que a Rede Globo quer fazer? Ela quer censurar as redes sociais. Aí eles trabalham juntos, tá? Censurar as redes sociais, censurar a internet, para que as pessoas voltem a prestar atenção na Globo. Olha a loucura desse pessoal. Eles querem trazer de volta o povo para ser manipulado. Se o Brasil deixar de acompanhar a Rede Globo, se o Brasil deixar de assistir essa porcaria por livre e espontânea vontade, por chegar a uma consciência de que não tem como você ter um país próspero assistindo essa porcaria, eu te garanto que a esquerda não dura mais 10 anos no Brasil. Ia ser completamente essa ideologia ia deixar de existir. Nós voltaríamos ao bom senso, aos valores da família, aos valores cristãos, mas a Globo tem muita força. A Globo compra deputado federal, compra senador, estadual, prefeito, governador. A Globo tem uma parceria intrínseca com membros do nosso Supremo Tribunal Federal. Engraçado, né? A Globo, que durante um tempo a esquerda chamava de fascista, é hoje a principal muleta, a principal base de sustentação dessa ideologia perversa e nefasta. Agora, o que eles fizeram nas eleições, com documentos provando isso, é criminoso. E na minha opinião, se eu tiver alguma influência lá em cima, eu acho que os acionistas da Rede Globo deveriam também ser sancionados pela Lei Magnitsky, assim como a Rede Globo. Imagina que maravilha! Olha só, imagine a Rede Globo sendo sancionada pela Lei Magnitsky. A Rede Globo não ia poder mais receber dinheiro público. Outras emissoras iriam crescer. Nós acabaríamos com esse império da mentira, do ódio, da desinformação e do jornalismo. Globo, não basta demitir Daniela Lima, não basta demitir Cantanhede. Se você quiser sobreviver, eu acho que você vai ter que demitir uns 80% dos jornalistas que estão aí e contratar jornalistas de verdade. Inclusive, eu quero fazer uma recomendação. Eu acho que seria ótimo ver o Alan dos Santos apresentando o Jornal Nacional todos os dias. Nicolas Ferreira fala em renúncia de Moraes e dá recado aos ministros. Abre aspas. Moraes está cavando sua própria cova financeira de sua família e quer arrastar o STF junto com ele. Ministros, soltem a mão desse cara logo, que ele renuncie ou seja empichado. Fecha aspas. A Magnitsky contra a esposa de Alexandre de Moraes já está pronta e mais 7 ministros do STF entraram na mira. Bom dia, bom dia, bom dia! Que você tenha um sábado verdadeiramente Magnitsky, porque sabe quem também vai ter, mas de um jeito diferente? Muito possivelmente a esposa de Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi, e outros 7 ministros do Supremo. É isso mesmo! Nesse nosso encontro com justiça de hoje, eu vou mostrar pra você como que o governo americano já deixou tudo pronto para aplicar Magnitsky na cabeça da esposa do ministro. E depois disso, eu vou mostrar como outros 7 nomes serão sancionados em breve, sendo que um desses nomes pode ser uma surpresa. Bora lá então começar com essa apuração aqui da CNN, que até agora tem sido um dos veículos que mais tem acertado nas suas apurações em relação aos Estados Unidos. Acompanhe aí comigo. Autoridades do governo de Donald Trump estão fazendo um levantamento de uma série de documentos da mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu estou falando de Viviane Barsi, porque o governo americano quer deixar tudo pronto para, se Donald Trump decidir, aplicar a lei Magnitsky pessoalmente contra ela. Claro, a palavra final ainda tem que passar, né, pela avaliação final de Marco Rubio, também, claro, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos lembrar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já está sofrendo a sanção, já está sendo aplicada sob ele a lei Magnitsky, e agora vai também, vou chamar o Pedro Venceslau para conversar com a gente, agora eles estão estudando, levantando, preparando uma documentação, caso decidam aplicar contra a esposa de Alexandre de Moraes,
não especificamente por conta do trabalho dela, mas, claro, uma maneira de atingir, né, uma maneira ali de retalhar, aumentar a retaliação sobre Alexandre de Moraes. É isso aí, pessoal. Mas qual que é a lógica disso, hein? Qual é a lógica de Donald Trump sancionar também a esposa? Bom, bora relembrar aqui comigo as palavras da ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, que, aliás, se manifestou recentemente a favor da aplicação da Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Olha aí, Eliana Calmon, não está errado aplicar a Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele está em descontrole. A Eliana, gente, é uma pessoa respeitadíssima no meio jurídico, conhecida por ser uma pessoa técnica, firme contra a corrupção, contra o que tem de errado. E olha aqui o que ela disse. A senhora acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser condenado e preso pelo STF? É a coisa mais certa que temos. Mas a coisa mais certa que tem hoje no Brasil é que eles vão condenar rapidamente Jair Bolsonaro, o que é a única escapatória que o Supremo tem de ainda manter um pouco da dignidade. Olha a visão dela. Ela é uma pessoa realista, técnica, respeitada, imparcial. A Eliana fez críticas severas ao STF como um todo, que, em sua visão, atua politicamente, extrapola suas funções constitucionais e tem se fechado em torno do Alexandre de Moraes por puro corporativismo. Ela considera a declaração de Bolsonaro, aqui é a condenação, esse aqui é o trecho antes da entrevista em que eles só colocaram aí a palavra errada. Ela considera a condenação de Bolsonaro como certa, não necessariamente por provas, mas como forma de o Supremo preservar sua própria imagem diante da sociedade e da comunidade internacional. Gente, se nós tivéssemos uns 5 ministros do Supremo, como a ex-ministra Eliana Calmon, esse país era outro. Que mulher de fibra, que mulher de coragem, reta, correta. Mas vamos relembrar as palavras dela para entender por que o Trump quer aplicar a Magnitsky na esposa de Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo nesse trecho bem pequenininho aqui da entrevista, ó. E, naturalmente, existe uma divisão familiar. Ou seja, a mulher fica com poder econômico nos escritórios de advocacia. E o marido fica com poder político dentro do poder judiciário. E desta forma, eles ganham muito e têm o poder na mão. Isto é realmente um acasalamento perfeito e que rende muito dinheiro. Aí, ó. Acasalamento perfeito que rende muito dinheiro, o ministro e a esposa na advocacia. Vocês entenderam? O que o Trump quer fazer é quebrar, é acabar com esse acasalamento perfeito na raiz, ao atacar a principal fonte de renda da família, como uma forma de pressão no ministro Moraes. Como, aliás, o Moraes faz de forma indiscriminada e ele faz Moraes de forma ilegal contra vários dos seus alvos. O exemplo mais recente disso é o Eduardo Bolsonaro e a sua esposa, Heloísa, que não é política, ela não é investigada no Supremo, ela não tem nada a ver com as atividades do Eduardo, mas, ainda assim, ela teve as suas contas bloqueadas por Alexandre de Moraes. A diferença é que a Lei Magnitsky prevê, sim, que as sanções podem atingir esposas e familiares próximos para evitar que o sancionado use seus familiares como laranjas e assim burle as sanções. E isso é feito não como uma forma de punição a essas pessoas, até porque a lei americana não considera a Magnitsky uma punição, mas sim como uma sanção pedagógica para que a pessoa mude de comportamento. Agora, bora ver aqui como que outros 7 nomes de autoridades brasileiras muito provavelmente devem se juntar logo ao ministro Alexandre de Moraes e à sua esposa. Olha aí, nova Magnitsky a caminho. Mais 7 sanções dos Estados Unidos contra brasileiros violadores de direitos humanos serão anunciadas, informa o jornalista Glenn Greenwald. Quem que serão, hein? Olha, o mais provável é que sejam outros 7 ministros que já perderam seus vistos. Cristiano Zanin, Flávio Dino, Barroso, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Fachin, Dias Toffoli. Fecha 7. Mas eu não duvido que, dentre esses 7 nomes, surja e esteja o nome de Davi Alcolumbre, que virou um alvo prioritário do governo americano esses dias, depois de dizer que ele não pauta o impeachment de Moraes por nada, nem com 81 votos de senadores. Quem que você acha que vão ser os próximos sancionados dessa lista, hein? Conta aí pra mim nos comentários, eu quero ouvir sua opinião